Estamos no Carnaval. E, especialmente para quem reside no estado do Rio de Janeiro, é bom saber que os senhores estão dando 40 milhões de reais para as escolas de samba. Sim, senhores, em nome do bem comum, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decidiu dar 2 milhões e 500 mil reais para cada escola de samba. E a justificativa é aquela usada há muito tempo pela galera da esquerda. A cada R$ 1 tomado do pagador de impostos e dado às escolas de samba, R$ 6 retornam para o povo. Essa é a história. Senhores, eu já estou na casa do meio século de vida, sempre residindo no Rio de Janeiro, e até hoje nunca vi esse tal retorno. O que vejo anualmente são os donos de escolas de samba figurando em constantes suspeitas de envolvimento com a criminalidade, políticos e servidores públicos com relações questionáveis com bicheiros, máquinas de caça-níquel e coisas do tipo. Os miseráveis continuam miseráveis. As favelas continuam existindo sem qualquer tipo de infraestrutura. Os bicheiros, donos das escolas de samba, continuam em suas idas e vindas, tendo problemas com a justiça e, ano após ano, o dinheiro do pagador de impostos tem como destino o bolso dos donos das escolas de samba. E, senhores, eu vivo dizendo que não devemos nos enganar com políticos que dizem ser de direita. O que prova que um político é conservador ou liberal são suas atitudes. E para que possam avaliar as atitudes dos políticos, os senhores precisam conhecer o núcleo duro das ideologias liberal e conservadora. E agora, um político que muitos julgam alinhados com as pautas conservadora e liberal, segue a cartilha da esquerda e toma 40 milhões de reais do bolso do povo e dá para as escolas de samba. Não posso dizer que trata-se de pão e circo. Afinal, o pão está em falta. É só o circo mesmo. E os palhaços são os pagadores de impostos. Nós. E para que os senhores tenham em mente que o Estado brasileiro é mero instrumento para que retire-se dinheiro do pobre e dê-se para a burocracia estatal e para os ricos, vejamos o novo privilégio criado para os servidores comissionados do alto escalão do Senado Federal Brasileiro. O presidente do Senado, senhor senador Davi Alcolumbre, decidiu que os servidores comissionados do Senado terão direito a um dia de folga a cada 3 dias trabalhados. E, caso desejem, tais servidores comissionados do Senado Federal Brasileiro poderão vender seus dias de folga para o povo brasileiro, que é o patrão, o que paga as contas. Quais dos senhores têm direito a um dia de folga a cada 3 dias trabalhados? E a conta, para variar, fica a cargo do pagador de impostos, que somos nós. E dane-se o fantasioso teto constitucional aprovado na resolução número 14 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. E nas próximas eleições para o Senado, uma miríade de brasileiros irá votar novamente no senador Davi Alcolumbre. E eu pergunto aos senhores, a culpa da forma que o Estado brasileiro trata o dinheiro do povo é dos políticos ou daqueles que voluntariamente escolhem votar nos mesmos políticos de sempre? E, senhores, dizem que o povo escolheu conduzir pela terceira vez o presidente Lula ao poder, com uma forte ajuda do STF.
É o que dizem. Por mais que os senhores sejam críticos do processo eleitoral brasileiro, é inegável que o presidente Lula contou com um grande apoio da população para tornar ao poder. O presidente Lula, condenado em 3 instâncias por uma corrupção ímpar dentro do Estado brasileiro, é hoje livre por mera formalidade processual. Contou com muitos apoiadores entre os populares. E, de volta ao poder, está afundando as estatais em dívidas. E, como ocorreu no passado, a conta ficará para o povo pagar. Senhores, durante o governo Bolsonaro, a Petrobras dava lucro e, sendo o Estado brasileiro o maior acionista da estatal, enchia seus cofres de dinheiro. Lembrem-se do que aconteceu com a Petrobras nos governos do PT, que foi revelado ao povo pela Operação Lava Jato. Um esquema de corrupção internacional envolvendo diversos países que arruinou a Petrobras. Nos governos Temer e Bolsonaro, a estatal foi recuperada, tornou a dar lucro tanto para o Estado quanto para seus acionistas. E, novamente, o presidente Lula, PT, assume o governo e a estatal volta a dar prejuízo. E o governo Lula-PT alega que 15 bilhões de reais estão sendo usados em investimentos dentro da estatal. Bem, cada um dos senhores olhe para o passado e tire suas próprias conclusões. Mas, como disse o ministro, senhor Barroso, voltamos à normalidade democrática, seja lá o que isto quer dizer. E nessa normalidade democrática que vivemos hoje, presenciamos o caso absurdo dos presos do 8 de janeiro e uma tentativa do PT de tirar o passaporte do deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro. Senhores, quando o presidente Donald Trump foi eleito, os ministros do STF brincavam sobre o risco de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos. Porém, agora ninguém está sorrindo. A coisa está escalando cada vez mais e o governo dos Estados Unidos decidiu que não quer indivíduos avessos à liberdade de expressão em suas terras. O que inicialmente era motivo de piada tornou-se uma questão diplomática que pode trazer sérias consequências para o atual governo brasileiro e para a sua burocracia. E, ao melhor estilo das ditaduras comunistas, mundo afora, o PT quer proibir o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, de sair do país. E pede ao ministro, senhor Alexandre de Moraes, que retire o passaporte do deputado. Senhores, o PT, que é aliado de ditaduras mundo afora, quer impedir o deputado Eduardo Bolsonaro de ir aos Estados Unidos, o país hoje que mais respeita a liberdade de expressão dos indivíduos. Esta é uma característica das ditaduras mundo afora. Prender a população dentro de suas fronteiras, impedir a oposição de expor coisas inconvenientes ao regime e destruir, judicial e economicamente, os refratários ao totalitarismo estatal. E é fato que ter o sobrenome Bolsonaro no Brasil de hoje é ter um alvo nas costas. Porém, eu digo para os senhores, eu não gostaria de ter o homem mais poderoso do mundo e o homem mais rico do mundo me tendo como alvo, como um desafeto, como um desagrado. Eu não gostaria. E na nossa democracia relativa, o ex-presidente Bolsonaro será julgado pelos seus desafetos políticos de ontem. Em um passado próximo, o ministro senhor Zanin declarou-se impedido de julgar questões relacionadas ao ex-presidente Bolsonaro, por motivos óbvios. E, a meu ver, deveria ser igualmente impedido de julgar o ex-presidente Bolsonaro o ministro senhor Flávio Dino, que ocupou a cadeira de ministro da Justiça durante o governo Lula,
que esteve envolvido nos fatos do 8 de janeiro, que não resguardou as imagens da baderna em Brasília e que sempre foi um rival político da direita brasileira, em especial do ex-presidente Bolsonaro. Mas eis que o presidente do STF, senhor Barroso, consultou seus pares, os demais ministros, e ambos decidiram que não existe problemas em os ministros, senhores Flávio Dino e Zanin, julgarem o ex-presidente Bolsonaro, seu desafeto de outrora. E vale lembrar que a imparcialidade do ministro senhor Barroso deve ser questionada com base em sua própria afirmação, quando ele disse diante de militantes de esquerda: "Nós destruímos o bolsonarismo". Senhores, o ministro que preside o STF colocou-se como um dos responsáveis pela queda de uma corrente política no Brasil e agora decide indiretamente sobre o destino daquele que ele disse ter derrotado. Qual a lógica e a imparcialidade disso? Mas, para terminar, sabemos que a lógica não faz parte das premissas da esquerda brasileira. E, mais uma vez, o Tribunal Racial de uma universidade pública decide que uma pessoa que tem a cor da pele parda não é parda. Uma jovem que usou a irracional cota racial para adentrar o curso de medicina foi considerada pouco parda para que pudesse fazer uso de tal privilégio. Não é a primeira vez que isso acontece, e sabe-se lá quais critérios os juízes raciais usam em suas decisões. Senhores, bom seria que não houvessem universidades públicas, porém elas existem e custam muito caro. E existindo, criou-se um critério subjetivo onde as palavras não fazem mais jus ao seu real significado. Pouco importa a cor da sua pele, o que realmente importa é como os juízes raciais irão enxergá-la. O vídeo ficou um pouco longo, porém eu agradeço aos senhores por terem assistido. Um grande abraço a todos e aos mais jovens digo que honrem os seus pais.